falando com Moisés. E eu quero perguntar para você, Deus continua falando ainda hoje? Sim ou não? Deus fala hoje? Sim, Deus fala. O Jó, capítulo de número 33, verso 14, diz assim, agora naquela versão, irmão Renato, Jó 33, verso 14, Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Então Deus fala de várias maneiras, e talvez você não esteja escutando Deus falar, é porque talvez, bem provável, que você não está dando a devida atenção naquilo que Deus está falando. Olha só o que diz o verso de número 15. De noite na cama, quando dormimos um sono profundo, Ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala por meio de sonhos ou visões, sim ou não, irmãos? Deus fala de várias formas, de várias maneiras. Verso de número 16. Vamos juntos? Deus fala aos nossos ouvidos, e os seus avisos nos enchem de medo. Muitas vezes quando Deus fala, nos dá um tremor, e nós vamos ver o povo, nós vimos o povo ali, quando nós vimos o capítulo 20 de Êxodo, o povo tremeu, por quê? Porque a voz de Deus nos gera temor, a voz de Deus nos gera temor, e é importante nós temermos a Deus, por quê? Porque o princípio da sabedoria, o começo do conhecimento da sabedoria, está em temer a Deus. Vocês podem saber o que é certo e continuar fazendo o que é errado, mas quando você é um homem, uma mulher que teme a Deus, você sabe o que é certo, e você teme a Deus, você vai procurar obedecer o caminho do Senhor. E tem muita gente fazendo o que está fazendo hoje em dia, por falta de temor a Deus, por falta de temor, de não conhecer a santidade de Deus, porque se conhecesse a santidade de Deus, não estava brincando com as coisas de Deus, estava levando a sério. E quando Deus fala, o homem treme. Por quê? Olha só, diz o verso seguinte, e como é importante temermos a esse Deus. Verso 17, ele fala com a gente para que deixamos de... Vamos juntos? Ele fala com a gente para que deixemos de pecar, e para que não nos tornemos orgulhosos. Diga para a pessoa que está ao seu lado, bem longe dela, diga assim, Deus vai falar com você hoje, para você parar de pecar, para você deixar, para você não ser um homem, uma mulher orgulhoso. Deus fala, olha o verso 18, olha qual o propósito que Deus fala conosco, além de evitarmos de pecar, além de deixarmos de ser homens e mulheres orgulhosos, porque você sabe qual foi o primeiro pecado, é bem provável que o pecado do orgulho, que foi Lúcifer deixou consumir o seu coração, e levou à sua queda. O orgulho é um pecado, né, ele precede a ruína, a desgraça do homem e da mulher. Assim ele nos livra da morte, e não deixa que nos joguem na sepultura. Que em nome de Jesus, que nesta noite você ouça a voz do seu Senhor, que o Senhor possa falar contigo, e te livrar do caminho da morte, e te conduzir no caminho da vida. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, voltando para a nossa versão, nós vemos Paulo, quando ele estava pregando lá em Tessalônica, ele diz o seguinte: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus.
é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvimos, que é de Deus, acolhesses não como palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus, o qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Verso de número 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte de vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Paulo está dizendo assim: quando eu preguei a palavra de Deus, quando eu anunciei a palavra de Deus, vocês acataram essas palavras como sendo, e como elas são, a palavra de Deus, e fizeram bem. Então Paulo nos ensina que muitas vezes Deus fala também por meio da pregação. Deus anuncia a sua palavra, a sua vontade, por meio da pregação, por meio da palavra. Às vezes as pessoas acham um pouco angustiante, chato, às vezes ouvir uma mensagem, mas saiba que através da mensagem, através da pregação, Deus também fala. E é muito importante que você esteja atento àquilo que Deus tem para falar, quando o pregador se levantar para pregar. Porque pode ser que ele não esteja falando dele mesmo, que ele esteja falando da palavra de Deus. E se é palavra de Deus, acate como a palavra de Deus. Amém? Deus falou com Moisés. Vamos voltar lá em Êxodo 25. Disse o Senhor a Moisés, verso 2: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, estofa azul e púrpura e carmesim, linho fino e pelos de cabra e pelos de carneiro, peles de carneiro, tintas vermelho e peles finas e madeiras de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de onix, pedras de egastes para a estola sacerdotal e para o peitoral. Verso de número 8, vamos ler juntos? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olha qual o propósito de tudo isso. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O que nós podemos aprender nesse pequeno trecho, nessa perícope? Nos capítulos 25, que nós estamos iniciando, até o capítulo 31, que nós vamos estar lendo mais para frente, Moisés então recebe instruções detalhadas com respeito ao tabernáculo, a mobília, o sacerdócio e assim por diante. O texto de hoje é uma passagem introdutória daquilo que ele vai estar falando com Moisés até o capítulo de número 31. E nós podemos ver nesse pequeno trecho três princípios que Deus falou com Moisés ali naquele momento e que continua válido até o dia de hoje. O primeiro, verso número 2, Moisés diz, Deus fala para Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. Que me tragam oferta. Então o primeiro princípio é que ofertas a Deus, elas devem ser voluntárias, nunca forçadas. Olha só o que diz o texto: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Então o primeiro princípio aqui é que a oferta, ela nunca deve ser forçada.
Você nunca deve entrar numa igreja e ofertar porque alguém está mandando você ofertar para aquilo. Mas nós ofertamos a Deus porque o nosso coração é inclinado para dedicar-nos a nossa oferta ao Senhor, a oferta ao Senhor. Esse princípio também se aplica no Novo Testamento, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz assim, vamos ler juntos? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama em dar com alegria. Então, o primeiro princípio é que a oferta, ela nunca deve ser algo forçado. Você não deve nunca ser forçado. Mas sim, um coração generoso, um coração grato, um coração inclinado para Deus e para as coisas de Deus. De um coração generoso, de um coração grato. A oferta surge deste coração. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Uma pergunta que talvez não poderia nos caber aqui, nós vemos aqui depois do texto, do verso 3 ao verso 7, ele fala de várias especiarias de oferta que o povo deveria levar, prata, ouro, bronze, outros materiais finos, o povo deveria levar ao Senhor. A grande pergunta que nós podemos fazer é sobre a questão do dízimo. O dízimo continua válido nos dias de hoje? Sim ou não? Eu escutei esses dias um pregador, uma pessoa falando na TV, dizendo que o dízimo não é mais válido para os dias de hoje. Algumas seitas e até mesmo os cristãos dizem que não. Eles dizem que o dízimo é coisa da lei e que foi abolida em Cristo. Será que é isso mesmo? Será que o dízimo ele é válido para hoje em dia? Hoje nós devemos, como crentes em Cristo, como cristãos da nova aliança, no tempo da graça, continuar a dizimar? Nós vemos que esta prática do dízimo, apesar desta seita, destas igrejas que não abolem o dízimo, elas rejeitam, elas vão associar o dízimo à lei de Deus, ao momento da lei cerimonial. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver que o dízimo, ele vem antes da instituição da lei. Lá em Hebreus, capítulo de número 7, nos ensina isso. Diz o texto, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltou da matança dos reis e o abençoou, verso 2, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Então a prática do dízimo remonta antes desse momento, dessa aliança que nós estamos vendo aqui, a partir de Êxodo capítulo 20. Então dizer que em Cristo Jesus, dizer que em Cristo nós estamos vivendo o momento da graça, sim, mas isso não quer dizer que o dízimo foi abolido. Tanto é que nós vemos passagem no Novo Testamento, por exemplo, Mateus capítulo 22, verso 23, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, olha só o que Jesus está dizendo, deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então o que Jesus está dizendo? Tudo bem, vocês fazem um dízimo, praticam o dízimo,
Amém. Deve continuar fazendo isso. Mas a sua fé não deve estar apenas no dízimo. Tem que praticar a justiça, a misericórdia. Então tem que fazer ambos. Então Jesus não aboliu o dízimo. Então o dízimo, ele continua válido. Porém, ele também se aplica nesse versículo de 2 Coríntios capítulo 9, verso de número 7, que diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, quando você tem um coração, conforme esse princípio que nós estamos vendo aqui em Êxodo 25, quando você tem um coração generoso, um coração grato, o seu coração é inclinado para ofertar com generosidade. O dízimo não vai ser um peso, não vai ser algo que forçado, mas algo que um cristão faz com alegria. Um cristão que reconhece que com os 90% ou com a porcentagem que Deus tem dado, Deus ele supre as suas necessidades, Ele cuida. E nós, quando olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que pessoas no Novo Testamento não dedicavam apenas o dízimo. Por exemplo, Lucas 21, verso de 1 a 4, Jesus, ele elogia a atitude de uma viúva. Diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Para quem não sabe, gasofilácio, nós usamos isso aqui. Um nome estranho, né? Gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali, quantos? 2 pequenas moedas. Verso 3, e disse: verdadeiramente vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então nós vemos aqui uma prática que vai além do dízimo. Não estou dizendo para você chegar, fazer a fogueira santa, trazer o seu salário e queimar aqui no altar, não é isso. Mas é aquilo que Deus coloca no seu coração, que você oferta com alegria. Deus, em Jesus Cristo, nós vemos que no Novo Testamento, a prática não era apenas o dízimo. Atos capítulo 4, verso 34 e 37, diz assim o texto, Atos 4, 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casa, vendendo-os, traziam os valores correspondentes, verso 35. E depositava aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Verso 36. José, a quem os apóstolos deram do sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então veja, aquele homem vendeu aquele pedaço de terra. Ele não trouxe 10% da venda. Ele trouxe toda a receita da venda. Por quê? Porque o coração dele estava inclinado para aquilo. Ele tinha entendido que a sua vida, a sua finança, era para glorificar a Deus e ajudar as necessidades dos santos. Como eu fico feliz em ver a primeira igreja Batista Cidade Júlia vivendo esse princípio. Homens e mulheres que contribuem fielmente, mês a mês, com seus dízimos e com as suas ofertas. E ainda mais quando nós lançamos desafios aqui, de atender uma pessoa para pagar aluguel, uma outra pessoa para pagar a luz, outra pessoa para comprar cesta básica, e esse irmãozinho, essa irmãzinha, não pensa 2 vezes e faz a sua contribuição. Isso é vida da igreja. A igreja é uma família.
aonde um ajuda o outro conforme as suas necessidades, conforme as suas possibilidades. Que em nome de Jesus, que você viva esse princípio poderoso, que você possa ter o seu coração convertido às coisas de Deus, que você possa olhar para o outro, para o próximo, para Deus. E que, quando a gente fala de dízimo, nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 8, verso de 1 a 3, Paulo elogia, diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muitas provas, tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua, olha a palavrinha aí, generosidade. Era uma congregação pobre, era um povo muito pobre, mas a sua pobreza superabundou e enviaram uma oferta generosa para atender às necessidades dos santos. Queridos, ninguém é tão pobre assim, que não pode contribuir com o reino de Deus e para suprir as necessidades dos seus irmãos. Que o Senhor possa dar-lhe um coração generoso, um coração inclinado a contribuir com as coisas de Deus. O segundo princípio que nós aprendemos aqui nesse texto hoje, de Êxodo 25, está lá no verso 8, e aqui é tremendo esse princípio. Vamos ler juntos? E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Se você soubesse que Deus está aqui, talvez a sua postura poderia ser outra, ao adentrar este lugar. Desde o começo, desde a criação, Deus desejou habitar com sua criação, com seu povo. Gênesis capítulo 3, verso 8, na viração do dia, Deus diz assim, a palavra do Senhor: quando ouvir a voz do Senhor Deus, quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Apocalipse capítulo 21, verso 3. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Do começo ao fim, a história da Bíblia fala de um Deus que veio buscar, resgatar, salvar aquele que havia se escondido e se afastado dele. A pergunta é: onde está? Adão, Eva, onde está? Aonde você está? Que esse mesmo Deus que desceu ali no jardim é o mesmo Deus que ensina Moisés a construir um tabernáculo, para que através desse tabernáculo Deus possa vir habitar no meio do seu povo. E esse mesmo Deus continua habitando, continua visitando, continua presente no meio do seu povo. Talvez você não veja, mas nessa noite você possa ouvir a sua voz, que nessa noite você sinta a sua presença, que nessa noite você saiba que Deus está aqui.
aonde você está. Deus. O propósito de Deus é viver entre seu povo. Esta é a única razão de ser construído o tabernáculo. Para que através daqueles cerimoniais, de alguma forma, o pecado, através daquele sangue derramado daquele animal, o pecado pudesse ser encobrido, o pecado pudesse ser limpo. E nós sabemos que esse sangue não era suficiente, que de ano em ano o sacerdote tinha que entrar ali e fazer um sacrifício novamente para que o povo pudesse ter os seus pecados aspergidos, os seus pecados de alguma forma encobertas, para que a glória de Deus se manifestasse naquele tabernáculo. Mas há cerca de 2000 anos atrás, desceu do céu o Filho de Deus, e andou entre nós como varão perfeito, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro foi para a cruz, e fez o sacrifício, derramou do seu sangue, sangue esse precioso, que tem poder para limpar os nossos pecados. Nós não precisamos mais de sacrifício, porque o sangue de Jesus nos purifica e nos apresenta diante de Deus, para vivermos um novo caminho, para termos um relacionamento com Deus novamente. E nesta noite, meu irmão e minha irmã, que você seja achado por este Deus, seja encontrado por este Deus, e você o encontre o Senhor, encontre o Senhor nesta noite, porque o Senhor se faz presente neste lugar. Talvez isso mude a sua postura, quando você adentrar neste lugar mais uma vez. Ou quando você tiver um período de oração, ou quando você estiver fazendo alguma coisa digna de glória a Deus, e fazer com a seriedade devida. Terceiro princípio, para a gente terminar, e o nosso relógio não para, verso de número 9. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O terceiro princípio é o princípio da obediência ao plano de Deus. Irmãos, não tem outro caminho, não tem outra direção. Deus é Deus, Deus é Senhor, Ele manda e nós obedecemos, simples assim. Terceiro princípio é o princípio da obediência. Saul, era o rei de Israel, e Samuel era o sacerdote. Competia ao rei direcionar o povo, e o sacerdote fazer o sacrifício. Mas o rei um dia quis tomar o lugar do sacerdote, e quis cumprir com o papel do sacerdote. Quis sacrificar a Deus, e não esperar, e não obedecer a voz de Deus. 1 Samuel capítulo 15, verso 22, Samuel disse então para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Isaías capítulo 1, verso 18, o profeta faz um convite, e se você ainda não aceitou esse convite, talvez seja a noite na qual você obedeça a voz do Senhor. Ele diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Verso 19. Se quiserdes, vamos juntos? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Deus fala hoje. Deus está falando hoje.
Se Deus fala, então ouça. Porque se você ouvir a voz de Deus e obedecer à voz do Senhor, comereis o melhor desta terra. Olha o verso 19. Olha o verso 20. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus continua falando ainda hoje, e seus princípios continuam válidos, como as ofertas a Deus devem ser voluntárias. Que o seu coração esteja inclinado para ofertar na casa do Senhor, a obra do Senhor, ao Deus de missões, aos apelos que são lançados aqui. Você oferte com generosidade, nunca faça forçado. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa de nenhum dos seus centavos. Que você oferte com alegria, com generosidade, com gratidão. Segundo princípio, o propósito, o objetivo e propósito de Deus é viver entre o seu povo. Nunca se esqueça, você não está só, Deus é contigo, o Senhor é com você, o Senhor se faz presente na sua vida, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Terceiro, e por fim, obedeça ao plano de Deus, porque obedecer é melhor do que sacrificar.